pessoal, daremos início à nossa segunda videoaula da disciplina Organização, Sistemas e Métodos do curso de Técnico em Administração, certo? Reitero a satisfação de fazer parte dessa equipe e estar conduzindo como professor regente essa disciplina que, a meu ver, é tão importante para a função da administração nas organizações, certo? Vamos aproveitar, pessoal, para rever os nossos objetivos gerais que já foram passados na aula anterior e os objetivos específicos esboçados para essa aula. A nossa disciplina, como eu falei, ela é de 45 horas aulas e essa é a nossa segunda aula. O objetivo geral pretendido, pessoal, é apresentar aos alunos alguns dos principais tópicos e conceitos inerentes ao estudo de organização, sistemas e métodos, proporcionando-lhes o entendimento dos componentes de uma estrutura organizacional e suas inter-relações por meio de seus sistemas de responsabilidade, sistemas de autoridade, sistemas de decisão e sistemas de comunicação. Promover o entendimento da importância dessa disciplina para a elaboração e delineamento, ou seja, e construção de uma estrutura organizacional eficiente. Nessa aula de hoje, pessoal, a unidade 2, nós temos por objetivo conhecer os tipos de departamentalização, as formas de agrupamento de recursos, entender a importância do layout em uma empresa, aprender como organizar um layout em uma empresa e as principais dicas para montar um layout. Então, tudo isso condensado nos tópicos desenho departamental e estudo de layout. Ou seja, a aula de hoje abordará especificamente desenho departamental e estudo de arranjo físico ou layout. Pessoal, da aula passada, se nós puxarmos pela memória, nós falamos sobre os princípios e conceitos iniciais de estrutura organizacional, certo? A estrutura organizacional, nós vimos que ela é composta por um sistema de responsabilidade, de autoridade, de comunicação e de decisão, certo? Essa estrutura, pessoal, na aula de hoje, o desenho departamental nada mais é do que o processo pelo qual nós construímos uma estrutura organizacional. Logicamente baseado em alguns aspectos. O principal aspecto são os objetivos que aquela organização pretende alcançar. Então, de acordo com o nosso significado de desenho departamental, ele consiste no delineamento da estrutura formal. Então, nós estamos construindo uma estrutura formal de uma organização, considerando principalmente aspectos dos sistemas de responsabilidade e de autoridade. Mas, professor, o senhor falou que o que compõe o sistema organizacional são 4 sistemas, ou seja, um sistema de autoridade, um sistema de responsabilidade, um sistema de comunicação e um sistema decisório. Bem, correto. Só que, pessoal, para poder delinear ou elaborar uma estrutura organizacional, eu vou me apegar a 2 sistemas principais. Não que os outros não possam contribuir, que certamente eles serão analisados, eles serão a respeito do fluxo de comunicações, a respeito do processo decisório, tudo isso contribui para a elaboração do esboço de uma estrutura organizacional. No entanto, pessoal, o sistema de responsabilidade e o sistema de autoridade, eles contribuem de uma forma mais específica. Por quê? No sistema de responsabilidade, ele é composto por processos de departamentalização, o qual iremos aprender como departamentalizar uma empresa ou uma organização, sendo ela pública ou privada. O processo de linha assessoria, iremos saber quais departamentos ou órgãos nós iremos definir como órgão de assessoria ou órgão de linha. Entender a descrição de todas as atividades dos departamentos e órgãos que estamos construindo. E quanto ao sistema de autoridade, nós vamos entender a amplitude administrativa, ou seja, o número de subordinados que cada chefe ou cada diretor, cada gerente de uma organização pode dominar e controlar. Dominar, pessoal, no sentido de manter o controle. Dominar no sentido de poder observar, e servir como um instrumento de acompanhamento do que o colaborador está fazendo nas suas atividades. Ainda no sistema de autoridade, nós podemos ver os níveis hierárquicos, ou seja,
o nível estratégico, tático e organizacional, ou seja, estratégico, tático e operacional daquela estrutura, perceber como serão alocados os recursos humanos, tecnológicos nesses 3 níveis, e os processos de centralização, descentralização e delegação, que são todos inerentes ao sistema de autoridade, certo? Pessoal, eu montei aqui um esquema para que possa facilitar o entendimento sobre o que vem a ser o desenho departamental. Observem essa ilustração em que nós podemos observar uma estrutura simples, né? Uma estrutura com uma diretoria, uma assessoria técnica, 3 gerentes, sendo ele gerente administrativo, gerente de marketing e o gerente operacional, e abaixo dessas estruturas gerenciais, os setores, né? Na gerência administrativa, nós temos um setor financeiro e contábil, um setor administrativo. Na gerência de marketing, teremos o setor de marketing, um setor de atacado e um setor de varejo, né? Na gerência de marketing e vendas. E na gerência operacional, o setor de pesquisa e desenvolvimento, um setor ou unidade de produção 1, a unidade de produção 2 e um controle de qualidade. Pessoal, ao desenhar uma estrutura departamental, uma estrutura organizacional, nós temos que considerar primeiro os 3 níveis que compõem uma estrutura. Quais são eles? Um nível estratégico, um nível tático e um nível operacional. No nível estratégico, pessoal, nós temos a alta administração, ou seja, a administração que toma as decisões, a cúpula, certo? É no nível estratégico que os planejamentos estratégicos são feitos, a condução do caminho pelo qual aquela organização vai seguir é definido no nível estratégico. Pessoal, no nível tático, são os órgãos executivos, ou seja, a administração setorial. Ela se encarrega de gerir pessoas, né? É o nível intermediário, em que traduz os objetivos estabelecidos no nível estratégico para os objetivos a serem alcançados no nível tático. A função gerencial no nível tático, ela faz esse intermédio, é um elo de ligação. E o nível operacional, que é composto por órgãos técnicos operacionais, administração funcional e órgãos de supervisão. São os executores, são aqueles que irão realmente executar as ações, os planos de ação da empresa ou da organização, sendo ela pública ou privada. Pessoal, observem que eu tracei uma linha, uma seta na horizontal, aqui abaixo da estrutura. Essa seta, pessoal, é para exemplificar que na elaboração de uma estrutura eu tenho que considerar a divisão do trabalho. Cada gerência que eu acrescentar horizontalmente aqui nessa estrutura, eu estou dividindo o trabalho. Cada gerência tem uma função especializada. Cada gerência vai tratar de um determinado assunto. A exemplo aqui, o gerente administrativo, ele vai tratar de questões administrativas. Então ele está especializando-se nas questões administrativas, licitações, administração financeira, administração orçamentária, tudo que é administração de materiais, tudo que é administrativo vai ser tratado pela gerência administrativa. Então, quando eu acrescento mais uma gerência, obviamente eu estou especializando uma atividade. Isso é chamado de desenvolvimento horizontal ou divisão do trabalho. Essa outra seta na vertical, ela vai exemplificar a amplitude administrativa, ou seja, o número de subordinados que cada chefe vai possuir. Ao passo que a hierarquia também será exemplificada, porque cada nível desse, ele quer dizer uma hierarquia. À medida que eu subo na organização, eu me desenvolvo hierarquicamente. Eu vou ter um maior número de subordinados e, por consequência, eu vou ter um maior poder. É diretamente proporcional à autoridade e poder ao nível da hierarquia. Quanto mais hierarquicamente superior uma organização eu sou, né, mais poder e mais autoridade me é determinado. Eu tenho essa prerrogativa do poder e da autoridade para poder desempenhar melhor as minhas funções. Algumas considerações, pessoal, devem ser faladas aqui nessa aula. As considerações básicas para o delineamento da minha estrutura organizacional. Pessoal, existem os fatores condicionantes de uma estrutura. O que é condicionante? São aqueles que condicionam ao elaborar uma estrutura, que limitam
né? Nós sabemos que o ideal é se construir uma estrutura perfeita, uma estrutura altamente eficiente, mas para isso teríamos que dispor de bastante recursos. Nós sabemos que a administração, ela trabalha com recursos escassos. Nós nunca teremos tudo aquilo que buscamos. Por quê? Porque cabe ao administrador alocar os recursos da melhor forma possível, de forma eficiente. Então, o fator humano é um condicionante, o fator tecnológico é outro condicionante, o fator ambiente externo é outro condicionante e os objetivos estratégicos daquela organização é outro condicionante. Então, eu posso construir uma estrutura X, né, mas eu sei que eu não vou conseguir fazer ela eficiente o suficiente devido a algumas limitações. Às vezes, as limitações vêm na forma de pessoas, as limitações vêm na forma de tecnologia ou na forma das imposições do ambiente interno, ou seja, das mutações do ambiente em relação à minha empresa. Pessoal, outra consideração importante trata dos níveis de influência de uma estrutura. Para elaborar ou delinear uma estrutura organizacional, eu tenho que levar em conta os níveis estratégico, tático e operacional. O nível estratégico, eu vou definir quem são os colaboradores que irão trabalhar no nível estratégico, eu irei definir os colaboradores e qual tipo de conhecimento, de habilidades inerentes ao nível tático, o tipo de habilidade inerente ao nível operacional, certo? E outra situação que eu tenho que considerar são a definição de quais órgãos serão órgãos de linha e órgãos de assessoria, que veremos no slide seguinte, quais as diferenças entre órgãos de linha e órgãos de assessoria. Pessoal, departamentalizar, segundo Chavenato, significa o agrupamento de acordo com critérios específicos de homogeneidade das atividades e correspondentes recursos. Quando eu falo recursos, eu trato de recursos humanos, financeiros, materiais e equipamentos em unidades organizacionais. Uma correção quanto ao tratamento das pessoas nas organizações como recursos humanos. Hoje a metodologia ela nos inspira a tratar as pessoas como capital, não como recurso humano. As pessoas são a principal razão de existência das organizações. Então esse termo recursos humanos ele é um pouco ultrapassado na conjuntura atual, em que capital humano seria o melhor termo utilizado. Os recursos, pessoal, o que eu estou querendo dizer com departamentalização, traduzindo aqui, seria simplesmente eu agrupar recursos para atingir os objetivos organizacionais. Então, se eu tenho um departamento financeiro dentro de uma organização, o que é departamentalizar? É eu colocar todos os especialistas na área de finanças num departamento financeiro, os recursos tecnológicos, os recursos materiais, de forma que eles possam trabalhar especificamente sobre finanças, tratar sobre finanças, né, e desempenhar suas funções dentro da organização, contribuindo para atingir os objetivos organizacionais. Pessoal, alguns conceitos de departamentalização, inerentes à área de departamentalização, aos processos de departamentalização, devem ser mencionados aqui nesta aula. O primeiro é essa diferença entre o que é um órgão de linha ou unidade de linha e uma unidade de assessoria. Nós sabemos que dentro de uma organização existem vários departamentos, vários órgãos. Alguns cumprem função de assessoria, outros cumprem função específica, atividade realmente que contribui diretamente com o objetivo estratégico daquela organização. A diferença, pessoal, é que os órgãos de linha, aqueles que cumprem alguma atividade especificamente direta ou diretamente relacionada aos objetivos organizacionais, eles possuem ação de comando. Eles têm superiores, têm subordinados, as decisões por eles emitidas serão seguidas por seus subordinados e as decisões dos superiores serão seguidas por eles. Já os órgãos de assessoria ou unidades de assessoria, elas simplesmente, pessoal, elas assessoram um determinado gerente, um determinado chefe, um determinado nível de decisão no desempenho de suas funções. É uma espécie de aconselhamento. Esse aconselhamento pode ser técnico, esse aconselhamento pode ser pessoal. Então, existem vários tipos de assessoria. Outro termo importante
é a especialização do trabalho. Lembra quando eu falei que as organizações elas podem ser estruturadas horizontalmente, ou seja, dividido o trabalho, acrescentando mais departamentos a elas, departamentos esses específicos, especializados em determinada área? Então, isso trata da especialização do trabalho. Segundo Vasconcelos, esse termo refere-se ao maior conhecimento dos diversos e diferentes aspectos que determinado trabalho exige para ser executado. Ou seja, eu vou especializar o colaborador para que ele saiba tudo de uma determinada atividade. Ainda tratando sobre departamentalização, eu pensei aqui, pessoal, os principais tipos de departamentalização que podemos utilizar essa metodologia na elaboração de um processo de desenho departamental. Aqui nós temos a departamentalização por cliente, por produto, por região geográfica e matricial. A departamentalização por cliente, pessoal, essa questão da homogeneidade, né? Eu vou agrupar por um critério de homogeneidade. O que eu estou fazendo? Nesse exemplo aqui eu tenho uma diretoria de marketing e nós temos um setor de pessoa física e um setor de pessoa jurídica. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou especializando um departamento para atender pessoa física e especializando outro departamento só para atender pessoa jurídica. Quem trabalha muito com isso são os bancos. Os bancos eles têm o seu atendimento ao cliente pessoa física e o seu atendimento ao cliente pessoa jurídica, de forma que ele possa manter profissionais especializados atendendo os seus clientes, e isso vai diminuir, vai tornar mais eficiente esse processo de atendimento ao cliente. Certo? Outro exemplo, nós temos a departamentalização por produto, muito utilizada nas lojas e departamentos. Aqui eu criei uma gerência de automóvel, nós temos uma empresa de vender, uma empresa de vender veículos, né, de venda de veículos. Ela tem uma gerência de automóveis, uma gerência de moto e uma gerência de barcos à vela. Cada gerência dessa é especializada em uma determinada área. A gerência de automóveis vai ter profissionais e recursos especializados em vender automóveis. Essa é a função deles. Então isso é uma departamentalização por produto. Pessoal, quanto à departamentalização por região geográfica, ela consiste na divisão ou especialização dos departamentos em critérios regionais. O que vem a ser isso? Quando eu pego, especializo, eu tenho uma empresa que ela é dispersa geograficamente. Para facilitar o controle, eu vou determinar e criar gerências em diversos territórios nacionais, a fim de facilitar e descentralizar, né, o controle administrativo. A exemplo, pessoal, nós temos o nosso Tribunal Superior do Trabalho, sediado em Brasília, e os tribunais regionais do trabalho, situados nas principais capitais do Brasil. Esses tribunais regionalizados, eles possuem uma gerência, ou seja, um magistrado que será responsável pela condução dos processos do Tribunal do Trabalho naquela região. Então ele toma as decisões de forma regionalizada e, lógico, que mantendo sempre as informações, fazendo com que as informações cheguem ao seu órgão superior. Então isso é um exemplo de uma departamentalização por critérios geográficos. O processo matricial, a departamentalização matricial, ela consiste, o seu principal motivo é o aproveitamento de recursos de uma organização. Nesse exemplo aqui eu tenho uma diretoria, eu tenho um departamento mecânico, departamento elétrico, um departamento de eletrônica. Então, eu vou trabalhar com projetos. Em cada projeto, ao invés de eu adquirir recursos e pessoas só para trabalhar naquele projeto temporariamente, o que eu faço? Eu pego um profissional de cada área, um profissional da mecânica, um profissional da eletricidade, um profissional da eletrônica, e coloco eles em um departamento de forma temporária para me assessorarem. Eles vão me assessorar na condução daquele projeto, certo? Isso é uma departamentalização matricial.